Fala, gente bonita, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live, mais um encontro nosso. E hoje a gente vai falar sobre o burnout, ou burnout, né, como algumas pessoas falam. Que é basicamente essa síndrome do esgotamento, é você queimar até o final, aquele momento em que você simplesmente não consegue mais continuar fazendo o que você fazia. Também é chamada como síndrome do esgotamento profissional. E a gente vai falar sobre isso, falar sobre o que acontece que leva a gente para isso, quem é mais suscetível a viver essa experiência do burnout, né? Como fazer para sair daí, o que você precisa aprender para sair, né, desse lugar, para que isso não aconteça com você, né? Então o tema de hoje é burnout, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Já te convido, se você chegou aqui agora, para se inscrever no meu canal, me seguir nas outras redes sociais, né, ativar o sino de notificações. Eu tô no Instagram, no YouTube, no Spotify, Facebook, cada conteúdo e cada mídia tem conteúdos diferentes, então fica o convite aí para você me seguir. Tem mais de 300 lives sobre vários conteúdos de autoconhecimento, posto todos os dias conteúdos de evolução da consciência, né, de hipnose clínica, de PNL, de você se melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano, de você fazer o teu processo de autoconhecimento. Então, se você não me segue ainda, me segue aqui que vai ser um prazer ter você comigo, tá bom? Tenho vários cursos, tanto para autoconhecimento quanto curso para formação de terapeuta, e eu quero falar hoje então sobre burnout, tá bom? O Regis está aí, Maurício, sejam bem-vindos. O Maurício falou grande, Rafael, seja bem-vindo, meu amigo. Você é um cara incrível também, né? O Maurício é psicanalista em Joinville, você tá procurando um psicanalista aí em Joinville ou online, né? Procura o Maurício aí, que ele é incrível, ele ajuda muito as pessoas a viverem muito melhor, tá bom? Então, gente, vamos entrar nesse tema aí, né? O que é o burnout? Você já passou por isso? Segundo estudos aí, aqui no Brasil, algumas pesquisas da Faculdade Universidade de São Paulo dizem que aqui no Brasil 30% das pessoas sofrem de burnout. Bastante gente, é bastante gente, né? E o que é o burnout? É basicamente você gastar toda a tua energia, toda, entregar. Você vai pro trabalho e você não rende, você não consegue se concentrar, você não quer mais estar lá no trabalho, você não aguenta mais fazer aquele serviço, às vezes você não consegue nem levantar da cama, você não consegue fazer nem o básico, você tá num limite, sabe? E aquilo geralmente acontece de uma hora para outra, não é geralmente, né? Não é uma coisa que vá se construindo. É claro que está se construindo, mas está se construindo por quê? Porque a pessoa ela se veste do personagem do eu dou conta de tudo, eu vou lá, eu faço, eu aconteço, vou provar para as pessoas que eu sou bom o suficiente. Eu não quero desapontar, eu não quero que ache que eu sou incapaz ou que eu sou menos, né? E a pessoa vai lá, se doa, se esforça, ela dá toda a energia que ela tem para fazer aquilo ali acontecer. Mas às vezes ela tá num ambiente, num lugar onde ela é completamente sugada. E não importa quanta energia ela coloque ali, nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. É que nem você querer abastecer uma cidade inteira com uma bateria de carro, né? Você até vai doar um pouco de energia, mas, cara, chega uma hora, chega uma hora e não tem como, né? A relação é desproporcional. Então, assim, vou dizer o que eu penso sobre o burnout, tá? Eu penso, vou dizer primeiro o que a OMS diz, depois eu digo o que eu penso. A OMS diz que o burnout é uma síndrome causada pelo estresse crônico prolongado. Ou seja, é normal a gente se estressar. É normal, todo mundo tem momentos na vida que a gente se sente estressado. Se estressa com o marido, com o filho, com o chefe, com o trabalho, se estressa com o dinheiro, se estressa com o pedreiro, né? Se estressa com qualquer coisa, com o prestador de serviço, né? É normal. A questão é, não é um estresse pontual que acontece na tua vida que te leva pro burnout. Aquilo ali te leva pro estresse, te leva pra ansiedade, talvez. Mas o que te leva para um burnout é um estresse prolongado. É alguma coisa que te estressa, que você mantém na tua vida e que você continua alimentando aquilo ali. Você continua lá. De repente é um trabalho num ambiente que tá caótico, né? Que você não consegue se sentir valorizado, reconhecido, não tem perspectiva de crescimento, você sente que tá ruim e tende a piorar aquele trabalho, mas você sente que você não tem outra alternativa. Então você tem que ir lá e fazer o melhor que você pode. Você arregaça a manga e você veste a camisa da empresa. Você trabalha por 1, por 2, por 3, por 10 pessoas e você vai lá e faz até o impossível, né? E aquilo durante um período de tempo é normal, a gente dá conta, a gente consegue, nosso corpo foi feito para isso, nosso corpo tem como trazer uma energia extra, a gente consegue. Agora, se você quiser fazer isso, a tua rotina, e seguir ano após ano fazendo a mesma coisa, vai chegar uma hora que a conta chega. E nessa hora que a conta chega, o teu corpo vai dizer assim, cara, eu não tenho mais o que doar. Eu queria fazer alguma coisa, mas não tem como, não dá, não tem mais para dar. E nesse momento é aquele momento que a crise pega, né? Porque assim, ó, veja bem, o burnout é a crise do estresse prolongado, né? Então agora eu vou dizer o que eu penso sobre isso, né? E por que a crise chega nesse momento.
Na minha visão, uma pessoa que sofre de burnout é uma pessoa que simplesmente não sabe dizer não. É uma pessoa que quer agradar as outras pessoas. É uma pessoa que sente internamente que ela não é boa o suficiente. E por ela não ser boa o suficiente, ela precisa se doar para as outras pessoas. Ela precisa fazer mais do que os outros. Ela precisa se esforçar mais do que os outros. Ela precisa dar conta de cada um dos pedidos, das demandas que a chefia traz para ela. Ela vai lá, ela se empenha, ela quer ser vista, sabe? Como se fosse uma criança dizendo assim: mamãe, olha para mim aqui, tá vendo? Olha como eu sou legal, como eu sou competente. Na vida adulta não tem a mamãe lá, né? Mas tem o chefe, tem o marido, tem a esposa, tem pessoas, né? Que fazem você querer ser aceito por essas pessoas. E às vezes essas pessoas, não interessa o quanto você dê, elas sempre querem um pouco mais. E não é porque as pessoas não gostem de você. É porque aquelas pessoas, às vezes na gerência de uma empresa, elas querem ter resultados. E elas sabem que você é capaz de dar mais resultados. Então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem se der mais um trabalho para você, mais uma demanda, mais isso, mais aquilo. Porque elas sabem que você aguenta, né? Você tem aguentado até ali. Mas chega uma hora que a conta chega, né? Então, quando você não sabe dizer não, você se sobrecarrega de atividades que você não devia se sobrecarregar durante tempo demais. E aí você toma aquilo como teu a ponto de chegar o momento que você se sente impossibilitado de soltar aquilo ali. Você foi pegando demandas que não eram tuas, você foi pegando pra você, e aquilo virou responsabilidade tua, e como você não quer desagradar ninguém, você não diz pras pessoas que você tá sobrecarregado, que você não quer mais fazer aquilo ali, que aquilo não dá certo, porque você não quer ser desagradável, não quer que as pessoas deixem de gostar de você. Então você vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando. Até que chega uma hora que o teu corpo diz assim: deu pra mim, deu, já não aguento mais. Foda-se se vão te criticar, se vão reclamar, se vão achar que você é um vagabundo, preguiçoso, eu não tô nem aí mais, tô nem aí. Aí quando chega nesse momento, se o que te dava energia, aquela mola propulsora que te fazia trabalhar, te fazia sair de casa, te fazia ir atrás e tal, era agradar as pessoas, a hora que você queima toda a tua energia, e o teu sistema diz assim: foda-se o que as pessoas vão pensar de mim, você não tem energia pra nada, você não tem energia nem pra levantar da cama, muitas vezes nem pra escovar os dentes. Você sente um cansaço extremo, né? Você sente que você deita e não consegue dormir, parece que levanta de manhã pesado, parece que precisava dormir mais umas 30 horas ainda, só pra recuperar o sono atrasado aí, né? Então, essa é uma questão que é muito complexa, e é uma questão, olha só, não é lá de fora, é tua. É um problema teu, se você tá passando por isso, né? Se você é um desses 30% aí, ou você tá num ambiente onde tem muito mais de 30% das pessoas que estão passando por isso, o ambiente pode ser um problema? Claro que pode, né? Se mais da metade das pessoas estão passando por uma crise dessas, existe algo tóxico talvez nesse ambiente que não tá sendo o mais equilibrado possível, né? Não tá sendo como deveria ser, né? Humanamente aceitável, saudável para todo mundo. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, existe um motivo para você estar nesse lugar, não é, meu querido, minha querida? Tem algo aí que tá te fazendo estar nesse lugar para você aprender alguma coisa. Talvez para você aprender a dizer não. Talvez para você aprender a impor limites. Talvez para você aprender a deixar de se preocupar com o que as pessoas pensam de você. Talvez para você aprender a aceitar que as pessoas podem achar que você é um preguiçoso. E tá tudo bem, isso é um direito delas. Talvez para você aprender a colocar os teus limites, sabe? Porque às vezes você tá num lugar e diz: o problema é o ambiente onde eu tô, a empresa, né, o meu chefe. Cara, se você sair de lá, a chance de você entrar no outro lugar e encontrar outro chefe igual é muito grande, porque o aprendizado é o do momento, né? Então, cara, você tem que enfrentar as coisas. E aí você pode fazer isso pela via do amor, do conhecimento, que é você dizer assim: cara, isso aqui não tá legal pra mim, eu preciso colocar limites, preciso dizer não, vou me empoderar, vou fazer terapia, vou fazer o que for necessário pra eu botar esse limite aqui, pra eu continuar vivendo, pra isso não atrapalhar a minha vida em casa, com a minha família, com os meus filhos, né? Ou você vai esperar o teu corpo fazer isso por você, o que vai ser bem mais caro para você, vai ser bem mais doloroso e vai ser bem mais catastrófico. Porque o que acontece muitas vezes é que essa empresa, essa pessoa, ela se doa pela empresa, se doa anos, décadas da vida dela lá fazendo tudo, trabalhando por 5 pessoas. Aí chega uma hora que ela não dá conta mais, sabe? Não dá conta, é um excesso de demanda tão grande, tanta responsabilidade, que o corpo dela diz assim: cara, não aguento mais. Eu tô há 20 anos aqui nessa empresa, trabalhando, esperando crescer, aumentar o salário, construir alguma coisa, e eu tô há 20 anos aqui, tô na mesma, não fiz bosta nenhuma, ganho o mesmo salário de antes, então, cara, deu.
deu pra mim, né? Deu, não aguento mais, né? Não tem aonde chegar. E aí você perde a força de ir, né? E aí, pra que você vai ir lá todo dia pra continuar mais 20 anos vivendo aquela vida daquele jeito? Esse é o momento que o burnout traz pra gente, né? E traz uma sensação de que nada vai dar certo, que nada vai melhorar, que nada vai se resolver, que o futuro vai ser o hoje um pouquinho piorado e tal, né? Então você precisa entender que você precisa aprender a botar limites e dizer não para as pessoas, e você precisa aprender a se posicionar diante da vida para que as pessoas pensem o que elas quiserem de você, né? Porque quanto mais você se esforça para querer fazer com que as pessoas gostem de você, menos as pessoas gostam de verdade de você, né? As pessoas te toleram às vezes, né? Porque na verdade o que você tem de mais legal é ser você, poxa. Pense nas pessoas que você mais admira no mundo. Eu garanto que não tem nenhuma bem boazinha que você admira porque ela é assim tão boazinha, porque ela sempre diz sim, porque ela dá conta de tudo, ela engole calada. Não, as pessoas que se admira são as pessoas que se posicionam, as pessoas que falam, as pessoas que de alguma forma desagradam outras pessoas para falar o que precisa ser dito, para ocupar lugares, ocupar espaços, né? Batem de frente quando tem alguma injustiça acontecendo. Então, cara, você não tem que ser a pessoa boazinha. A pessoa boazinha não é uma pessoa agradável, né? Você tem que entender que você é agradável sendo quem você é. E que quando você se sente, acessa o teu poder aí, você entende que você não precisa agradar ninguém, tá bom? O Maurício falou, a tradução de burnout para o português é o esgotamento. E isso é isso. Já ajuda a entender a problemática que você está abordando aí com muita competência. Valeu, meu amigo. A Bruna falou, passei isso há 3 anos atrás. Quase pedi a conta, mas fui por uma outra oportunidade. Pois é, que bom que você conseguiu outra oportunidade, né? E que bom que você conseguiu achar um outro caminho pra você aí, né, mulher? Mas é importante a gente lidar com isso, a gente entender, né, Bruna? A gente olhar aquela Bruna de 3 anos atrás, o que ela fazia, como ela se sentia. Se você olhar bem, Bruna, provavelmente aquela Bruna disse muito sims quando ela devia ter dito não. Né? Ela tentou ser agradável, queridinha com pessoas próximas, e ela acabou sobrando para ela o trabalho que não era dela, né? Ela acabou se doando demais para outras pessoas e acabou absorvendo atividades que eram de outras pessoas, que não era a obrigação dela, mas que ela absorveu. E que daí aquelas pessoas passaram a achar que era obrigação dela. E que quando ela disse que não dava mais, ou que ela não queria mais aquilo ali, parece que ela estava tirando alguma coisa das outras pessoas. Parece que então que era ela que estava se aproveitando dos outros, quando ela não queria mais fazer uma atividade que originalmente não era dela. Não foi assim, Bruna? Não foi mais ou menos assim? Me conta aí. É o que acontece muito, sabe? A Bruna falou, eu tive algumas crises de pânico, não foi fácil, mas estou me recuperando. Pois é, o que é a crise de pânico? A crise de pânico é o grito de desespero do corpo, né? É o teu corpo operando no estado máximo de energia, de recursos, né? O coração batendo rápido, né? A respiração curtinha, os músculos todos tensos. É o ápice do medo, né? O teu corpo respondendo ao medo, porque a ansiedade é a resposta do corpo ao medo. Você está com medo que uma coisa ruim aconteça, teu corpo se enche de energia para você lidar com isso. O pânico é a ansiedade lá no nível máximo, quando bate lá no teto, né? Quando extrapolou todas as barreiras lá. Então, assim, o que acontece? Se você for olhar essa Bruna, quando estava tendo crise de ansiedade, naquele momento, ela estava com medo que algo muito ruim acontecesse. O que era, talvez? Medo de ser demitida, medo de ser ridicularizada, medo de ser maltratada, medo do quê? Né? E aí, o que acontece? Quando a gente está vivendo esse momento, a gente não consegue ver a coisa com nitidez e com clareza. A gente pensa, cara, essa é a empresa da minha vida. Se eu for demitida aqui agora, eu vou morar na rua, vou ficar embaixo da ponte, nunca mais vou conseguir outro emprego, vai ser tudo terrível, né? Então, é por isso que faz a gente entrar em situações tóxicas e querer de alguma forma agradar as pessoas, como se você devesse algo para as pessoas, né? Como se tivesse que se esforçar mais para estar lá, para que você não seja demitido ou algo do tipo. E cara, se a empresa decidir mandar você embora, não importa o motivo, ela vai mandar. Então a gente precisa simplesmente confiar na nossa força, no nosso estado interno e entender que ninguém tá onde tá por acaso. Entender que todos os desafios que a vida te traz, ela te traz para que você aprenda a botar um limite. Tá? Eu tive o momento que eu acho que foi mais forte que eu tive, assim, desse esgotamento profissional, foi logo que eu terminei a faculdade de jornalismo. Eu trabalhava como repórter de televisão. Eu era estagiário, eu terminei a faculdade e fui efetivado na TV onde eu trabalhava. E assim, o que acontece? A gente tinha a rotina da TV, eu trabalhava da 1 da tarde às 7 da noite, se eu não me engano. Era alguma coisa assim. Da 1 da tarde às 7 da noite. E a gente tinha rotina, eu já estava 1 ano e pouco trabalhando lá. E a gente tinha o nosso modo de trabalho. Final de semana, às vezes, trabalhava um sábado e o outro não, né? E era isso. E aí trocou a coordenação de jornalismo, né?
do lugar onde eu trabalhava, então trocou minha chefe imediata, e ela disse assim, não, a gente vai mudar aqui, fazer umas mudanças e tal e tal. Resumo da história. Quando eu chegava às 7 da noite, porque eu tinha trabalho o dia inteiro, quando eu chegava às 7 da noite na TV de volta, que era para eu ir para casa, ela me mandava ir para um outro lugar. Não, vai fazer uma matéria lá em tal cidade, né, que ia fazer eu chegar em casa às 9 da noite depois. E eu ia. Aí o final de semana, que era só o sábado de manhã a cada 15 dias, de repente era todo final de semana, e era sábado e domingo também, né? E para fazer matérias que simplesmente não eram urgentes, sabe? Era matéria assim, tipo, eu aqui mando vocês trabalhar, vão trabalhar, foda-se, mais ou menos isso. E, cara, foi muito difícil pra mim aquilo ali, né? E a minha esposa foi morar comigo nessa época, e eu chegava em casa e ela se sentia muito esgotada, assim, sabe? Da sensação da falta de eu não estar lá, porque eu não sabia a hora que eu voltava pra casa. Ela dizia, que hora você volta hoje? Eu digo, eu não sei, né? E aí, cara, foi o momento que eu precisei passar pra eu poder aprender a dizer não, pra eu poder botar o limite, pra eu entender que se eu não botasse o limite, eu ia morrer ali, eu ia morrer sufocado, porque não importa o quanto eu desse pra ela ia sempre querer mais, ela ia exigir mais, ela ia forçar mais, ela ia fazer eu sentir que eu tava devendo algo pra ela e que eu tinha que me esforçar mais, sabe? Porque senão eu não tava sendo uma boa pessoa. E, cara, foi bem difícil, mas foi o que eu precisei passar, entende? Eu entendo que eu precisei passar por isso. Se eu não tivesse passado por isso, talvez hoje eu ainda ia estar querendo agradar as pessoas. E, cara, hoje eu, sinceramente, não me esforço em agradar ninguém. Se as pessoas gostarem de mim, ótimo. Se as pessoas não gostarem de mim, ótimo também. Tem gente que diz assim, Rafael, mas como é que você faz quando a pessoa chega para procurar o teu processo de terapia e aí ela não faz o processo, como é que você convence ela? Eu digo, cara, eu não convenço ninguém, velho. Você tá doido? Né? Eu falo como que é o meu trabalho. Se a pessoa sentiu o valor daquilo ali e disse, cara, é isso que eu preciso, eu tô pronto para isso, beleza, eu tô aqui, vou ajudar, vai ser um prazer. Agora se a pessoa disser, não, acho que não é isso, não tô convencido, tá caro, não sei o que e tal, cara, tá ótimo. Tudo acontece no tempo certo. Siga a tua vida, eu sigo a minha. Se em algum momento você sentir que isso mudar, eu tô aqui. E deu, sabe? Não adianta você querer se esforçar. Se você se esforça demais para convencer uma pessoa que você é uma pessoa boa, aquela relação vai te dar problema depois. Esse paciente lá atrás, em alguns outros momentos que eu tentei convencer, não, faça o meu processo aqui e tal, essa pessoa deu problema depois, deu problema, reclamou e tal. Por quê? Porque ela não viu o valor daquilo ali, entende? Se a pessoa não vê o valor daquilo ali, não adianta você querer convencer. Se a pessoa não vê o teu valor, mude de lugar. Mas o meu companheiro não vê o meu valor, mude de companheiro. Mas o meu chefe não vê o valor, mude de empresa. Mas a minha família não vê o meu valor, se afaste, vai viver a tua vida. Mas as minhas amigas não veem o meu valor, troca de amizades, vai fazer outra coisa, pelo amor de Deus. Você é reflexo do meio onde você tá. E às vezes a gente tá em meios tóxicos, né? A Bruna falou a gestão tóxica, né? É isso aí. Quando você tá em lugares tóxicos, você se intoxica também, sabe? É que nem você tem alergia a ácaros, a pó, né? Aí você vai lá, você pode tomar um antialérgico para você viver um pouquinho melhor, para diminuir um pouco a irritação, você pode tomar um corticoide para ampliar aqui o negócio do nariz e tal, mas cara, se você continuar no meio do pó, você vai estar fudido, não interessa o remédio que você tomar, vai te fazer mal, né? Então, observe se será que é você mesmo que é o problema, porque você está passando, né, por uma crise de burnout, né? Você que tem um defeito, você que tem um problema, será de verdade? Ou será que você está em um lugar que te vê como um problema? Ou esse é conveniente para esse lugar, para essa empresa, para essa amizade, ou para esse relacionamento, que você se sinta um problema, para que você sinta que você sempre está devendo algo para eles. E aí eles têm você na mão. Porque quando você sente que está devendo algo, você sente que você precisa sempre compensar e fazer mais, e ser agradável, e ser querido, e ser não sei o que lá. E cara, ninguém tá nem aí. No fim das contas, as pessoas que mais te usam, as pessoas que mais querem, de alguma forma, sugar você, na primeira oportunidade que elas tiverem para te descartar, elas vão te descartar. Sabe? Eu tenho a Dionete, tá aí? Boa noite, Dionete, seja bem-vinda. Eu atendi várias pessoas de um determinado banco, eu não vou falar a instituição aqui, né? Mas várias pessoas, e a história era a mesma, as pessoas entraram num determinado banco, começaram a crescer na carreira, viraram gerente de pessoa física e não sei o que, gerente de agência e tal, até que chegou um momento, assim, geralmente uns 5, 6 anos depois, teve o burnout, aquele cara, não aguento mais. Porque, cara, banco é cobrança, é meta em cima de meta, você tem que vender o negócio pro cliente e não sei o que lá, é cada vez mais difícil, cada vez metas maiores e tal. E o cara chegou lá e colapsou, disse, cara, não aguento mais, não dá certo. Ou crise de ansiedade, ou burnout, né? E aí foi lá, encontrou um médico, psiquiatra, teve um laudo, né, e um afastamento. Não, você tem que ficar 3 meses fora do trabalho. Teve uma pessoa que ficou 9 meses fora do trabalho e tal, para se recuperar disso, né? Beleza. Aí a pessoa saiu, continuou recebendo salário, saiu do banco.
Quando a pessoa voltou, ela não tinha mais cargo, ela não tinha mais sala, ela não tinha mais cadeira, ela não tinha mais perspectiva de subir naquela carreira, ela não tinha mais nada. Ela era um nada dentro do banco. E aí, teve uma pessoa que eu atendi, inclusive, que quando ele voltou, ele era gerente da agência. Aí ele ficou 6 meses fora, ou 9 meses, não sei. Quando ele voltou, colocaram ele para picar papel embaixo da escada. Era o trabalho que deram para ele. Os clientes passavam e diziam, ô fulano, você vai me atender hoje? Ele dizia assim, não, hoje não dá. E você entende? Você se doa, você dá a tua vida por um lugar que, na verdade, te quer lá enquanto é conveniente. Então, cara, quem tem que botar o limite é você. Quem tem que saber colocar o limite é você. E você tá passando por algo assim, é porque você tá precisando aprender a botar esse limite. Seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na amizade, seja no filho, seja no pai, seja onde for. Tá na hora de você aprender que não tem como você comprar a atenção das pessoas, que você precisa aprender a ocupar o teu espaço e saber que você tem valor em ser você. O valor que você tem não é o que você faz pelos outros. O valor é o que você é. E ser você já é bom o suficiente. Se você tiver um lugar que as pessoas exigem que você esteja sempre demonstrando o quanto você gosta, o quanto você é grato, o quanto você valida aquela pessoa, aquele lugar, cara, fuja disso, né? Fuja disso. Encontre outros lugares, passe cada vez menos tempo nos lugares que te adoecem e cada vez mais tempo nos lugares que te curam, que te fazem bem, que te trazem paz, tá bom? Faz sentido isso aí pra vocês, gente bonita? Me conta aí, vocês estão assistindo aqui comigo ao vivo. Se você está vendo isso como um Spotify, você está vendo isso como um podcast no Spotify, vem participar comigo ao vivo, eu faço as lives, né? Eu gravo aqui ao vivo no Instagram. Eu não tenho hoje uma agenda definida, live todo dia, tal horário e tal, mas eu sempre posto no Instagram algumas horas antes. Então, você me seguir no Instagram, ativa o sininho de notificações. Se você tá aqui agora e não ativou ainda, ativa o sininho de notificações aí para você ser avisado dos meus conteúdos e aí você poder participar das lives que, cara, você estando aqui é sempre diferente, né? Você ajuda a construir esse conteúdo com a tua história de vida, assim como a Bruna trouxe parte da história da vida dela, né? Isso é muito importante, tá bom? Então me conta aí, faz sentido isso aí pra vocês ou não, tá? Sobre a questão do burnout, existem vários fatores que desencadeiam isso, mas no fim das contas, pra mim, é a dificuldade de dizer não. Então como é que a gente resolve isso, né? Como é que a gente resolve? Aprendendo a dizer não. É simples, né? Você entender por que você não sabe dizer não para as pessoas. E aqui a gente vai um pouco mais fundo no teu processo interno. Por que você não sabe dizer não para as pessoas? Porque talvez lá no teu passado, quando você era criança, você tinha pais ou você tinha pessoas próximas de você que só te davam atenção quando você fazia o que eles queriam. Se você fizesse algo que não é o que eles queriam, você não era visto, você não era importante, você era um peso talvez para aquela família. Você não queria ser um peso, você queria ser alguém que contribui, alguém que ajuda. Os teus pais talvez te elogiavam só quando você fazia uma coisa que eles validavam aquilo, que aquilo era importante, né? Então você passou a observar essas pessoas de autoridade na tua vida, que eram os pais naquele momento, e passou a analisar o que eles queriam que você fizesse. E você passou a fazer até antes deles pedir, para que você recebesse um elogio. Isso é normal, toda criança quer isso. Toda criança quer ser vista, quer ser amada, não tem nada mais humano do que isso, uma criança que quer ser amada. A questão é o seguinte, você cresceu, se tornou um adulto, só que você levou esse aprendizado com você e você passou a observar no ambiente de trabalho o que as pessoas gostariam que você fizesse ou de que forma você poderia agradar essas pessoas. E você passou a fazer essas coisas mesmo que as pessoas não te pedissem. E aí se as pessoas pedem, aí de vez é que você vai fazer porque você sente na obrigação de fazer isso. Por quê? Porque inconscientemente você acha que se você não fizer o que as pessoas pedem, as pessoas vão de alguma forma te criticar, vão te deixar de lado, vão te rejeitar, não vão querer estar na tua presença, talvez assim como os teus pais ou pessoas importantes para você faziam lá no passado. Então você se tornou quase uma pessoa que está comprando a atenção das pessoas a partir do que você faz. E não importa o quanto você faça para o outro não valoriza o que você faz pelo que você faz. Quanto mais você faz as coisas para o outro, sem que ele sinta a necessidade de que aquelas coisas sejam feitas, menos a pessoa vê o teu valor, tá? Vou te dar um exemplo. Eu tive uma chefe num outro período da minha vida, não é a mesma chefe que eu contei antes, é outra pessoa, tá? Essa pessoa, o que acontece? Se eu chegasse para ela, tinha um problema. Se eu chegasse para ela com o problema e a solução juntos, ela nunca aceitava a solução. Ela nunca aceitava. Não é assim, vamos pensar melhor, vamos ver, não sei o que lá e tal, né? Então o que aconteceu? Durante um determinado tempo eu nem levava para ela nem o problema nem a solução, eu só resolvia. Porque eu tinha condições de fazer isso, ia lá e resolvia.
que acontece? Essa pessoa, durante um tempo, ela passou a nem perceber que os problemas existiam. Ela achava que o meu trabalho era muito fácil, porque ela nem sabia que os problemas existiam, eu fazia tanta coisa que ela nem chegava a ver, né? Então ela não via. Aí o que acontece? Daí eu passei a apresentar, então, o problema e a solução. Ela é contra a solução, né? Aí o que eu precisei entender para eu sobreviver naquele ambiente? Eu precisei entender que essa pessoa, ela era uma pessoa controladora e ela precisava tomar a decisão final. Pelo menos ela achava que ela tinha que tomar a decisão final, senão ela ia contra. Aí o que acontece? Eu tinha que chegar para ela e dizer, olha, fulana, a gente tem esse problema aqui, ó. E esse problema tá assim, assim, e vai dar esse outro problema maior. E eu parar e ficar olhando para ela e deixar quieto, sem solução. Eu precisava fazer isso. Por quê? Porque daí ela pensava, meu Deus, a gente tem esse problema. E agora, como é que nós vamos resolver esse problema? E ela ficava pensando, e eu já tinha a solução, mas eu não podia falar. Tinha que ficar olhando pra cara dela. Ela assim, não sei o que, e tentava, e dava uma volta, ela dizia assim, e como você acha que a gente pode resolver? Aí ela abriu a porta. Aí eu dizia, ó, eu acho que a solução mais adequada, de repente, a gente fizer isso. Ah, ótima ideia, então vamos fazer. E aí ela passou a ver o meu valor de um jeito muito acima da média, porque ela dizia, nossa, o Rafael é muito inteligente, ele tem soluções para as coisas e tal. Cara, eu tava fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Só que antes ela não via o meu trabalho, porque ela não via o problema, ela não via a solução, ela não via a quantia de demanda. Eu precisei deixar ela lidar com o problema um pouco, sabe? Dizer assim, ó, tem esse problema aqui, e aí? Como é que a gente faz? E aí ela viu assim, cara, meu Deus, ele tem soluções pra isso. Então o que eu quero te dizer, né, você tá passando por burnout, talvez você é esse Rafael de antes, esse Rafael que resolve tudo, dá um jeito para que o problema nem chegue. Talvez você não tenha que dizer não pra pessoa. Talvez você só tenha que fazer as chefias que estão acima de você entender o quanto o teu trabalho é desgastante, o quanto você precisa achar soluções criativas para aquelas coisas, sabe? E você chegar e soltar o problema, dizer, olha, a gente tem um problema aqui, o problema é esse, pum. E deixar eles lidar com isso. Depois você apresenta uma proposta, né? Porque aí aquilo é um problema deles. Antes de você passar para eles, aquilo não é um problema deles, é um problema só teu, um problema que nem existe, é algo que se resolve sozinho, parece, né? Então, quem sabe é uma estratégia que possa te ajudar a poder se sentir mais reconhecido e valorizado no ambiente de trabalho, ter a tua voz mais ouvida e você não se sentir tão sobrecarregado. Até porque se essa chefia vê o teu trabalho e vê o quão difícil é fazer o que você faz e vê que você tem soluções que nem essa pessoa consegue ter, né, essa chefia consegue ter, eles vão valorizar o teu trabalho e vão ver, porra, mas a pessoa lá tá trabalhando bem, hein, caramba. E aí eles conseguem ver você e você se sente mais valorizado, entendeu? Então deixa eu ver aqui, ó. Aqui a Janete falou, eu nunca recebi elogio dos meus pais. Pois é, Janete, sinto muito por isso, hein, mulher. Talvez, não sei se esse burnout se encaixa na tua vida, mas talvez a falta de ter recebido esse elogio lá atrás faz com que você ainda busque esse elogio por forma da aceitação das pessoas, né? E talvez faça você se doar demais, você se esforçar demais, você se entregar demais para as pessoas, querendo essa aprovação que você não teve lá atrás dos teus pais. Mas a questão, Janete, se você for olhar no nível um pouco mais acima, né? A gente sair dessa criança ferida, essa criança que não se sentiu vista ali naquele momento, e a gente poder olhar um pouco de fora, a gente olha assim, cara, os nossos pais, eles não tinham um manual de instrução, né? Cara, é difícil pra gente hoje ter filhos, imagina, sei lá quantos anos atrás, quando os nossos pais tiveram a gente, e ainda com um monte de filhos, e ter que lidar com todas aquelas pressões, dúvidas, né? E sem ter com quem falar sobre isso, né? Então, cara, eles fizeram o melhor que eles puderam, talvez eles deram até mais amor do que eles receberam dos pais deles, né? Então a gente precisa olhar pra isso pra gente curar as nossas feridas internas, pra gente mudar o jeito que a gente conta a nossa história de vida, porque senão a gente conta a nossa história de vida com uma falta. E toda falta, o nosso sistema sempre vai tentar encontrar um jeito de suprir essa falta. E a gente tem que tirar as faltas de dentro, a gente tem que suprir a falta da coisa certa, do amor, do carinho, da atenção, da leveza, né? Enfim, trazer o sentimento verdadeiramente bom aqui pra dentro, para que aí sim o nosso sistema não queira estar compensando isso, fazendo a gente se envolver em situações tóxicas, relacionamentos complexos aí com pessoas que não fazem sentido muitas vezes, né? A Bruna falou que faz muito sentido, valeu. A Rúbia falou, trabalhei 17 anos no local e minha chefe dizia que não deveria elogiar ninguém porque estragava o funcionário. Pois é, Rúbia, e como é que foi esses 17 anos lá? Como é que foi? Foi bom? A Bruna falou, legal. Ó, eu vou contar pra vocês uma história, porque o meu pai, ele tem esse mesmo pensamento. Hoje já não tem mais, né? Hoje ele já tem as netas dele, hoje é outra fase. Mas, ó, eu vou contar uma história, um evento que eu vivi quando era pequeno com meu pai, que ilustra muito isso. Eu devia ter uns 8 anos de idade, aí a gente tinha desmontado um
negócio velho de madeira que tinha umas madeiras apodrecidas, era tipo um galinheiro, um troço lá. A gente desmontou e ficou aquelas tábuas tudo velha, jogada no chão lá, com os pregos tortos e tal. Aí eu peguei e fui lá um dia, né, eu tinha uns 8 anos de idade. Fui lá, serrei a madeira, voltei os pregos, desentortei eles e fiz uma casinha pra mim. Tipo assim, vou construir uma casinha pra mim, né. Eu com 8 anos de idade achei aquilo uma grande coisa, né. Fui lá, fiz janela com dobradiça, porta e tal, arrumei telhadinho, fiz. Aí beleza, quando eu fui mostrar pro meu pai, ele chegou e olhou, não falou nada. Ele entrou, deu uma olhada aqui, uma olhada ali e tal. Daí ele disse pra mim assim, fica só gastando prego. Porra, gastando prego, cara? Aquilo era lixo, o prego era lixo. Eu peguei o prego do lixo, desentortei ele e coloquei lá, sabe? Aí eu falei, puta merda, parece que nada do que eu faço é bom o suficiente, né? Eu não fiz a casinha pro meu pai, mas é natural, eu era uma criança, eu queria que ele dissesse, que bacana, que legal, você fez sozinho e tal, né? Mas ele não disse isso. Aí o que aconteceu? Final de semana foi um irmão dele visitar a gente. E ele tava passando lá perto e eu tava num outro lugar, ele não me viu, né? E eu escutei ele falando pro irmão dele assim, olha, isso aqui foi o Rafael que fez, ele fez sozinho, ele que pegou e desentortou os pregos e construiu, olha que bonito, que legal. Aí eu ouvi aquilo, eu não entendi, eu falei, mas caralho, mas o que tá acontecendo? Cara, ele não falou que tava tudo uma merda, que tava tudo errado, que eu tava gastando prego, agora, né, tá aí de alguma forma, parece se vangloriando de um trabalho que ele não ajudou e que ele tá de alguma forma, né, ainda criticou, né? Aí o que eu entendi, né, anos depois que eu fui entender? Que o meu pai tem essa crença muito forte. E ele falou isso várias vezes em outros momentos. Eu que não tinha conectado as pontas, né? Se elogiar, estraga. Então o que acontece? Ele não podia elogiar. Na cabeça dele, se ele me elogiasse, eu ia parar ali. Eu nunca ia poder melhorar o meu processo de construção de casas. Eu nunca ia evoluir. Eu ia continuar sendo aquela criança. Então na cabeça dele, não elogiar e ainda dizer, aqui tá errado, aquele ali não tá bem, não sei o que e tal, era o jeito dele me manter motivado, de ele me manter crescendo, evoluindo, eu poder me esforçar mais para querer me tornar uma pessoa melhor, para aprimorar minhas técnicas, para eu ser alguém melhor. Esse é o pensamento, só que eu como criança, a mensagem que eu recebi foi, cara, você não faz nada direito, você é um bosta, né? E aí o que acontece? Quando você leva esse sentimento pra vida, não só desse dia, mas dessa crença, né, de que se elogiar estraga e você é filho de um pai desse, ou uma mãe assim que acredita nisso, é por te amar que eles não te elogiam. E por não te elogiar, você acha que você não faz nada direito. E você passa a vida se colocando em situações muito menores do que você, né, mendigando quase a atenção das pessoas para ganhar um pouquinho daquilo ali que no fim das contas é muito menos do que você merece muito mais. Só que enquanto você não assume quem você é e não aceita a força que você tem, você acaba não conseguindo se colocar nas situações onde você vai poder ser tratado do jeito que você merece, tá bom? Eu tinha perguntado pra Rúbia como é que foi trabalhar 17 anos com aquela chefe, ela falou kkkk, sofrido. Eu imagino, né? Eu imagino. A Bruna falou, é complicado elogiar, pois quando não acontece, parece que tem algo errado. Também vira assunto entre colegas de trabalho. Pois é. Não tem uma solução certa para isso, né? Eu vejo que tem uma vertente de educação de crianças, né, que fala assim, você não deve elogiar os teus filhos porque senão eles vão ficar dependentes do elogio. E aí se você sempre elogia eles para tudo que eles fazem, né, aí eles vão chegar na vida adulta lá e na vida adulta eles não vão ser elogiados o tempo todo e aí de alguma forma eles vão ficar sentindo que estão fracassados, que está faltando alguma coisa, que está faltando aquele elogio que eles não recebem e tal. Eu entendo a construção teórica a respeito disso, eu entendo. Mas vou te ser sincero, de verdade, cara. Eu penso exatamente o oposto. Eu penso que uma criança, até os 7 anos de idade, ela está construindo quem ela é. Ela está construindo o senso crítico, ela está descobrindo quem ela é no mundo. Se ela é boa o suficiente ou não, se ela é bonita o suficiente ou não, se ela merece ser amada ou não, quanto de dinheiro ela deve ganhar, ela está construindo isso. Sabe como que ela está construindo? Pelo jeito que ela é tratada pelas pessoas. E aquilo que você der para a criança até os 7 anos de idade, ela vai ter como verdade e vai levar aquela verdade para a vida. E talvez passar a vida lutando contra aquilo que é uma verdade vai dar a sensação de que parece que ela não tem forças para aquilo lá. Parece que não importa o quanto ela se esforça, ela nunca vai conseguir mudar aquele sentimento que está dentro dela, porque aquilo é uma verdade. Então assim, se você tem um filho, principalmente até os 7 anos de idade, ame ele. Abrace ele, elogie ele, pegue ele no colo, faça ele se sentir a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa mais esperta, a pessoa mais habilidosa, a pessoa que consegue tudo que ela quiser. Por quê? Porque ele vai levar isso pra vida. Ele é a pessoa mais inteligente do mundo? Eu não sei, não interessa, ninguém tá competindo com ninguém. Importa que se ele se sentir assim, ele vai construir oportunidades onde ele seja tratado assim. Quando ele chegar num lugar que disser assim, precisamos de uma pessoa muito inteligente, ele vai dizer eu, porque ele vai se sentir.
Entende? E eu penso que é o contrário, ele não vai ficar dependente do elogio, porque o meu pai me elogiava muito, então agora não me elogio, vai ficar fazendo falta. Não, muito pelo contrário, se ele tá vivendo uma situação, um relacionamento, algo assim, que ele não se sente valorizado, reconhecido, ele não tá sendo elogiado naquele momento, ele vai olhar para aquilo e vai dizer, cara, tem algo errado aqui, a vida não é desse jeito. A vida não é assim que funciona, a vida é daquele jeito que eu aprendi, ser amado, elogiado, ser pego no colo. E ele vai mudar situações, mudar ambientes, mudar lugares, mudar amizades, mudar relacionamentos para que sejam de acordo com aquele padrão que você colocou lá dentro. Então, cara, elogie o teu filho mesmo, elogie, pegue no colo, abrace, tudo isso vai fazer ele se sentir melhor. A minha filha hoje tem 8 anos, quando ela era pequenininha, a gente sempre disse para ela assim, você é linda, você é maravilhosa, você é inteligente. Aí eu lembro uma vez a gente saiu, foi numa loja e a moça da loja olhou para ela assim, e ela devia ter uns 2 anos e pouco por aí. A moça falou para ela assim, você é linda, sabia? Ela olhou e disse assim, sabia. Eu não falou com arrogância, sabe? Ela, eu sabia. Óbvio, meus pais me dizem isso todo dia, o tempo inteiro. Eu sei que eu sou linda. E ela não vai ter dificuldades em aceitar quem ela é, problemas de autoimagem, porque ela sente, que ela sabe como ela merece ser tratada, entendeu? Então, cara, faça sem moderação. Se eu puder te dar uma sugestão, faça sem moderação, tá bom? A Rúbia falou, fiquei sabendo mais tarde por outra pessoa que ela sentia a minha falta. Mas imagino, até eu ia sentir tua falta, mulher. 17 anos lá, trabalhando, se doando, fazendo tudo isso. Quem que não ia sentir tua falta? Pelo amor de Deus, né? A Dionete falou, faço terapia há mais de 20 anos e achei o trabalho que você fez com a minha filha fantástico. Você nos ajudou muito. Ah, que legal, eu fico muito feliz. Eu adorei conhecer tua filha. Tua filha é uma mulher linda, inteligentíssima. Dá pra ver que você caprichou muito mesmo, né? Você realmente colocou todo o teu amor ali, né? E é por isso que dá pra ver isso transbordando a partir dela, né? Muito legal. Eu tô muito feliz por você estar aqui, estar fazendo parte disso aqui e poder traduzir, né? Esse sentimento que você sente como mãe aí, porque isso é muito, muito importante. Vai ser muito legal daqui pra frente, vai ser cada vez melhor. Porque assim, por mais que, pegando esse exemplo, né, Janete, que você tá falando da tua filha. Cara, a tua filha é uma menina extremamente amorosa, carinhosa, inteligente, linda, né? E dá pra ver que ela se sente amada, dá pra sentir, eu lembro, né, o quanto ela se sente amada, né? E o que acontece? Ainda assim, por mais que você faça tudo o que você pode, colocando todo o teu amor, às vezes a gente guarda dentro da gente situações, lembranças, memórias, emoções, que não são as melhores possíveis. E por quê? Porque aconteceu algo errado? Não, às vezes não aconteceu nada de errado. Mas aquele sentimento que fica ali, às vezes atrapalha a gente de ver o nosso poder e dar o próximo passo e viver a nossa vida desamarrado, né, daquelas coisas que impedem a gente. Então fica o convite aí para quem está assistindo essa live para que busque processos, para fazer o teu processo interno de limpeza, sabe? De limpeza de memórias, de mudança de crenças, de padrões, de limpar o subconsciente, de soltar traumas aí da infância, sabe? Soltar tudo isso aí, porque, cara, você não é o que aconteceu com você. Você precisa encontrar uma ferramenta eficiente que te ajude a limpar isso para que você possa viver melhor, né? A Dionete falou, eu faço terapia há 20 anos. Cara, é muito comum no meu trabalho eu atender pessoas que fazem terapia, tomam remédio psiquiátrico há 10, 20, 30 anos. E as pessoas estão ali e aquilo não é que não ajuda elas, mas às vezes, daquele jeito, com aquele profissional, daquela forma, com aquela abordagem ali, tem ajudado, mas não tem resolvido, sabe? É tipo secar gelo, sabe secar gelo? O gelo derrete, você molha o chão, aí você seca o chão ali. Cara, aquele gelo vai derreter de novo, velho. Se não tirar o gelo de lá, ele vai derreter de novo. E a gente vai secando gelo às vezes, e a gente aprende a conviver com aquela dor, né? Então o que eu quero te dizer, você não precisa conviver com a dor, você precisa aprender a encontrar formas de soltar essa dor. E se o jeito que você tem feito até aqui não tem feito essa dor desaparecer por completo ainda, tente de um outro jeito. Não estou falando para você abandonar o tratamento que você já faz, mas tenta um caminho diferente, tenta uma abordagem diferente, tenta um outro olhar. Sempre tem outros jeitos, outras formas, e todo mundo tem um jeito, né? Todo mundo tem um jeito, tá bom? E todo mundo merece viver a melhor vida que a gente pode viver. A Bruna falou, a vida pós-burnout volta ao normal? Claro que volta, Bruna. O que você precisa saber, mulher, é aprender o que esse burnout veio te ensinar. O que esse burnout veio te ensinar? Ele veio te ensinar a se posicionar, veio te ensinar a ocupar o teu espaço, veio te ensinar a colocar limites nas pessoas, veio te ensinar a escolher com quem você quer passar mais tempo, com quem você quer passar menos tempo, veio te ensinar a dizer não para as pessoas, veio te ensinar a ser uma pessoa melhor, porque aquilo ali foi a consequência do jeito que você foi criada lá, né? E você passou a levar aquilo para a vida, você fez o melhor que você pôde, mas o melhor que você pôde te levou até isso. Então aqui é um momento de correção de rota, todas essas coisas, doenças, crises, tudo que de alguma forma faz a gente parar,
ela de alguma forma tá querendo corrigir a rota da nossa vida, né? Tá dizendo, olha, por esse caminho, desse jeito aí, não tá dando certo esse troço. Não, não tá dando certo. Então a gente precisa corrigir a rota. A questão que acontece muito é quando a pessoa vive um momento delicado, né? Vive um burnout, vive uma crise de ansiedade em um determinado momento. E aí ela tem uma mudança, como a Bruna falou, né? Ela foi trabalhar em outro setor, né? Aqueles coisas tóxicas daquele negócio lá não estão mais, daquele setor onde ela estava, não estão mais na vida dela, né? Porém, o que acontece? Ela está num outro setor onde talvez ela não se sente tão estressada como ela se sentia lá. Mas se ela não aprende a dizer não e não aprende a limpar aquilo ali, ela corre o risco de se trocar a chefia, viver aquilo de novo. E aí o que faz a gente viver sequelas desse burnout ou dessa crise de pânico é justamente o medo que aconteça de novo. Você não tem, Bruna, medo que aconteça de novo? Tipo assim, meu Deus, e se acontecer de novo daquele jeito? E se eu ficar de novo daquele jeito sem conseguir respirar? E se eu não conseguir trabalhar? E se eu tiver que ser afastada de novo? E esse e se não te deixa ser autêntica, não te deixa viver a tua vida da melhor forma possível pelo medo de que volte a acontecer. Por quê? Tudo que acontece, o que é um trauma? Vamos contextualizar um trauma. Um trauma nem sempre é uma coisa ruim, assim, tipo assim, a morte de alguém, um acidente de trânsito. Um trauma é uma emoção muito forte que você viveu em um determinado momento da vida e que você não conseguiu soltar aquela emoção. Por quê? Talvez porque você tinha que ser forte, talvez porque você era criança, talvez porque não tinha ninguém do teu lado para te ajudar a soltar aquela emoção, talvez você não tinha um ambiente seguro e tranquilo onde você pudesse chorar e colocar aquilo para fora, você tinha que ser o pilar de sustentação da família, eu não sei. Você por algum motivo guardou aquele sentimento aí dentro. E guardar o sentimento aí dentro não faz ele desaparecer. Fazer de conta que ele não existe não faz ele desaparecer. Ele ficou escondido lá em algum lugar. Mas de vez em quando é um monstrinho que sai de lá, né? E aí você empurra ele de novo. Só que cada vez que ele sai um pouquinho mais forte, aquele monstrinho, né? Que é esse trauma, basicamente, que você viveu. Então, o fato de você ter passado por uma crise de burnout e ansiedade, crise de pânico, né? Ocorreu por conta de várias outras pacotes emocionais que você carregou lá do passado, que fizeram você dizer sim quando devia ter dito não. Tudo isso que a gente já falou até aqui. O problema é que essa crise que você viveu virou um novo pacote de dor que você guardou aí dentro de você. Então, se não tiver um processo terapêutico adequado que te ajude a encontrar esse pacote de dor e soltar, esse peso adicional, ele facilita com que possa acontecer uma nova crise se você não aprendeu o aprendizado, né? Então, o convite a pergunta é, você aprendeu o aprendizado? Você sabe dizer não? É fácil para você dizer não? Você sabe se impor quando uma chefia quer alguma coisa que você não quer? Você sabe se fazer ouvido? Você sabe se fazer ouvido? Você sabe se impor no ambiente de trabalho quando as coisas são diferentes do que deveriam ser? Tem um monte de coisas aqui que é necessário a gente fazer esse movimento interno, entender que esse problema, ele não é o problema, né? Essa crise é a solução que o teu corpo encontrou para corrigir o problema. O problema é você estar se afogando no trabalho, que nem uma louca, né? Deixando de lado a Bruna mulher, a Bruna menina, a Bruna namorada, deixando de lado todas essas mulheres aí para ser só alguma outra coisa, né? Sacrificando o resto da vida pelo trabalho. E aí não é bom, aí não dá certo, né? Então o convite é esse, dá uma olhada nisso e entender que se fizer um processo, né? De um processo terapêutico que te ajude a soltar tudo isso aí, vai te ajudar não só soltar de uma vez por todas o medo de que aquilo aconteça de novo, mas soltar também aquele sentimento de querer dizer sim quando devia dizer não, e também vai ativar um processo, né, de auto-amor, de autocuidado, de entender que você é forte, que você é boa o suficiente, que você não precisa comprar a tua atenção, né? Comprar comprar a atenção das pessoas para você a partir do que você fala ou do que você faz, tá bom? A Bruna falou sim, exatamente. A Rúbia disse depois da hipnose sim. Ah, legal, pô. E a Bruna falou, legal, Rafael, obrigado. Gente, então olha só, 43 minutos de live, passa rápido demais. Eu adoro fazer isso aqui, eu nem vi. Se você me perguntasse agora quanto tempo de live foi, eu ia dizer 10 minutos. Mas já foi 43. Então, gente, eu tô finalizando aqui. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode mandar aqui. Vai ser um prazer responder. Se tiver algum, mesmo que seja de outro assunto, se tem algo que não ficou claro, pergunta aqui. A oportunidade é essa, tá? Manda aí que vai ser um prazer, tá? Convidar vocês no meu canal do YouTube. Tem 180 auto-hipnoses para os mais variados assuntos. Inclusive, uma delas é para você aprender a dizer não. Então, se você tá assistindo essa live e você tá sentindo que você tá passando por uma crise de burnout aí, vai lá pra você aprender a dizer não. Você não é mais uma criança, você não precisa comprar o amor de ninguém, você é um adulto responsável, dono de si, você precisa ativar o teu poder pessoal aí e se comportar de acordo com a pessoa que você é hoje, não mais com a pessoa que você era lá atrás, tá bom?
Fazer um outro convite para você. Eu vou fazer um evento presencial em Rio Negrinho, o primeiro evento que eu vou fazer na cidade de Rio Negrinho, que é a cidade onde eu estou morando agora, em Santa Catarina, tá? Vai ser um evento chamado Reconnect, vai ser uma imersão no sábado, das 2 da tarde até umas 8, 9, 10 da noite, até a hora que for, né, no sábado, pra gente fazer um processo de cura interior mesmo, sabe? De autoconhecimento, usar todas as ferramentas que eu uso com os meus pacientes, a gente vai usar lá de forma aplicada. A gente vai falar bastante também de espiritualidade, a Fran, minha esposa, que é terapeuta holística, também vai estar lá. O Luiz Sandro, que eu já fiz algumas lives com ele também vai estar lá. A gente vai ter bastante, uma pegada bem de transformação interior mesmo, sabe? Ninguém vai sair o mesmo que entrou, tá? Então, se você sentiu no teu coração, vem, né? Esse curso tá um valor bem abaixo, 30% do valor que eu cobro no meu curso normal de formação de terapeutas, né? Então fica esse convite, tá? Vai ser no dia 23 de novembro, em Rio Negrinho. As inscrições estão abertas já, a gente tem menos de 10 vagas aí agora, porque a gente tinha algumas e algumas já foram preenchidas, então vou colocar aqui embaixo, ou tem nos meus stories, tem no link da bio, o site onde tem todas as informações, fica esse convite aí, tá? E se você sentiu no teu coração que eu posso te ajudar pessoalmente no teu processo de autoconhecimento, na tua transformação de vida, vai ser um prazer te ajudar. Eu atendo as pessoas diariamente, por chamada de vídeo, pessoas do mundo inteiro, de qualquer lugar do universo, desde que tem Wi-Fi, a gente possa fazer uma chamada de vídeo, tá? Eu faço esse processo de terapia onde a gente limpa traumas do passado, onde a gente usa a hipnose clínica e a PNL de forma aplicada para realmente transformar a vida das pessoas. O meu processo completo para transformar a vida inteira, para você sair de qualquer estado emocional que não seja bom, que você esteja passando, seja burnout, depressão, ansiedade, crise de pânico, um trauma que você viveu lá no passado, não consegue perdoar alguém, não importa, qualquer coisa. Eu trato em 3 sessões no tratamento online, são 3 sessões, 2 horas de duração cada uma das sessões e 1 semana de intervalo. Se você sentiu no teu coração que esse é o momento, me manda uma mensagem que vai ser um prazer te explicar certinho como é que funciona esse processo aí para eu poder te ajudar, tá bom? A Bruna falou, venha para São Paulo quando puder. Pois é, Bruna, estamos pensando nisso. Eu fui ano passado? Não, fui esse ano. Foi em maio, eu acho. Não, maio eu tava no Rio Grande do Sul. Acho que foi em abril. Foi em abril que eu fui para São Paulo. Eu não tenho outra turma agendada ainda, mas bom saber que você tem interesse. Eu tô falando com a Márcia. A gente tá pensando em criar um curso bem bacana aí em São Paulo. Então, quem sabe a gente faz uma imersão, talvez assim como esse Reconnect que eu tô fazendo aqui em Rio Negrinho. Quem sabe a gente possa fazer algo assim em São Paulo. Se você tem interesse, se você tá ouvindo essa live, podcast, me deixe saber, tá? Me manda uma mensagem pra gente já ir criando, porque tendo demanda fica muito mais fácil da gente fechar o espaço, a data e resolver isso aí o quanto antes, tá bom? Grande abraço, muito obrigado por você estar aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Valeu!